Olá, boa tarde. Oi, gente. Não sei se vocês conseguem me ouvir. Muchas gracias, Andrea. ¿Pueden me oír bien? Conseguem me escutar? Dá para ouvir direitinho? Oi. Olá. Tá bom o som, Nora? Andrea, tá bom o som? Dá para escutar direitinho a minha voz? Não preciso gritar? Tá tudo certo? Olá. Boa tarde. Bem-vindas todas. Muito bem. Muito obrigada, Andrea. Boa tarde para vocês. Aqui do Brasil agora são 2 horas da tarde. Eu sei que em alguns lugares é um pouco menos do que 2 da tarde. Em alguns lugares já é 18 horas, como na Espanha, já é boa noite, né? Bem-vindas todas, bem-vindos. Não sei se temos rapazes nos grupos, enfim. Eu vou procurar falar devagar para que vocês que falam espanhol consigam me entender, tá bom? Muito obrigada pelo convite. Gostaria de agradecer a Natália, através da Nora e da Andrea, pela participação. Muito obrigada pelo convite. Fico feliz em participar. Boa tarde a todos. Vocês podem compartilhar o link do grupo, convidando as pessoas para assistir a nossa aula. E como a Andrea já fez a introdução, eu vou mostrar uma técnica para vocês. Vou falar um pouquinho sobre ela, sobre o trabalho que eu fiz usando esta técnica. E depois, se alguém quiser entrar em contato comigo, eu coloco o meu WhatsApp. Vocês podem entrar em contato comigo para conseguir as medidas e o PDF, o projeto, tudo tal, tá? Eu vou ter disponível para venda. Inclusive, para quem é de outro país, eu tenho PayPal. Aí as pessoas podem adquirir comigo sem problema nenhum, tá bom? Muito obrigada. Então, vou aguardar só mais um pouquinho. Eu até coloquei o meu notebook aqui pertinho para eu poder ver se tá tudo certo. Eu estou fazendo a transmissão através do celular. E como eu estou com o microfone, para que vocês me ouçam bem, eu estou sem fone de ouvido. Então, eu não consigo ver, assim, se vocês estão falando alguma coisa ou não, tá? Mas, enfim, tô feliz de estar aqui. Boa tarde. Vocês podem ver que é dia. Aqui faz muito calor, tá? Quase 40 graus, muito quente. Então, se de vez em quando vocês me virem tomando num copo grande, é porque é suco ou água, tá bom? Para hidratação. Muito bem. Bem-vindas mais uma vez, muito obrigada. Sou Sônia Casarim, professora de patchwork há 22 anos. Moro no Rio Grande do Sul, mas nasci em São Paulo, na capital. Faz 23 quase 24 anos que moro aqui no Rio Grande do Sul. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, aqui é muito quente, tá? E o patchwork entrou na minha vida sem querer, mas entrou para ficar de vez, tá? Muitas pessoas que estão assistindo aqui já me conhecem, acompanham as minhas lives na minha página de trabalho. Algumas pessoas são minhas alunas virtuais. Um beijo no coração de todo mundo, bem-vindas. E eu fico feliz de estar cruzando o oceano, chegando até as portuguesas e as espanholas, e aqui no nosso continente americano e em outros países também, tá, gente? Muito obrigada pela participação. Então, antes da gente começar o nosso bloco, eu vou comentar um pouquinho com vocês a respeito dele, tá?
O trabalho, eu coloquei ele aqui atrás, vocês conseguem ver. Aqui vocês conseguem ver o trabalho, tá? Esse trabalho eu fiz utilizando o bloco que eu vou ensinar hoje, tá bom? Este trabalho aqui, ó, em tons outonais. Este log cabin que está aqui atrás de mim. Daí, então, gente, nós vamos conversar um pouquinho sobre o log cabin, tá? Bem-vindas todas, eu vi que algumas pessoas conhecidas chegaram. Oi, Diva, Lita, boa tarde, gente, boa tarde, boa tarde. Convidem outras colegas para assistir, outras amigas, compartilhem o link para a nossa live. Então, assim, olha, o que é o log cabin? Log cabin é um bloco tradicional. Opa, caiu aqui uma coisa. É um dos blocos tradicionais do patchwork mais conhecidos e mais populares. Existem várias maneiras de fazê-lo. Olha, no México é bom dia, boa tarde, bom dia e boa noite, né? Em alguns lugares é bom dia ainda. Aqui para nós é boa tarde e na Espanha já é boa noite. Tá, então assim, ó, como eu estava falando, o log cabin é um bloco muito tradicional, tá? É um dos mais tradicionais. E ele simboliza para os pioneiros americanos, que foram, os pioneiros foram os ingleses que foram para os Estados Unidos e começaram a fundar o país. Este bloco simbolizava calor, lar, aconchego, conforto, amor e segurança. Então, este bloco tem esta conotação de lar, de aconchego, amor, carinho, segurança, tá? Ele é um bloco onde o quadrado central era feito no tradicional na cor vermelha para representar o coração, o calor, o ponto focal da cabana em uma casa. Porque o log cabin é conhecido como cabana de toras. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Bem-vindas todas. Boa noite para quem estiver na Espanha. Boa tarde para quem estiver na América Latina. Boa tarde e de manhã, né? Bom dia para quem estiver na América Latina e boa tarde aqui no Brasil. Oi, Paula. Tá, gente? Então, este log cabin, ele vem deste nome, porque o bloco, porque eram cabanas de toras, que eram feitas com toras de madeiras. E essas tiras que a gente costura ao redor deste quadrado central fazem nos lembrar, eles fazem com que a gente lembre dessas cabanas de tora, né? E aí, o tradicional era feito geralmente com um quadrado central na cor vermelha para representar o calor da lareira da casa. Porque essas cabanas, elas não tinham cômodos, elas tinham uma lareira na parte central e toda a vida se passava nesta casa ao redor desta lareira, deste fogo, né? E do jeito que as madeiras são postas, é como o bloco é costurado ao redor deste quadrado central. Normalmente, este bloco é trabalhado em esquema de duas cores. Vocês estão me ouvindo direitinho? Estão entendendo? Costa Rica, Tenerife, México, bem-vindas. Muito obrigada pela participação. O bloco tradicionalmente é trabalhado no esquema de duas cores, claras e escuras, tonalidades, né? E essas são divididas diagonalmente pelo meio. Isso representa o movimento do Sol do leste para o oeste no céu. Conforme o Sol se deslocava
a oeste, parte da cabana era deixada na sombra, criando o lado escuro do bloco, também conhecido como bloco de luz e sombra, tá? Isso aqui foi um breve resumo do que significa este bloco tradicional log cabin, o cabana de toras, tá? Ele é um bloco, então, tradicional e que era feito normalmente nesse esquema de cores. Ele é um bloco excelente para que possamos usar retalhos, tecidos que sobram de outros trabalhos. É uma maneira muito boa de aproveitar retalhos, né? E existe várias maneiras de costurar esse bloco, várias. A técnica que eu vou ensinar para vocês hoje é como se fosse 1/4 deste bloco, porque o bloco cabana de toras a gente vai costurar em volta de um quadrado central tiras no sentido anti-horário. A gente vai costurar uma tira do tamanho do quadradinho, vai passar a ferro, vamos costurar outra tira, vamos passar a ferro e assim por diante. Mas hoje a gente vai fazer o bloco log cabin numa versão um pouco diferente. Ela não é inteira, eu não vou fazer toda a volta, eu vou costurar só para um lado do quadrado, tá? Eu vou virar a câmera agora para mostrar o bloco bem de perto para vocês. Eu vou colocar aqui na minha máquina, na minha frente. Enquanto isso, bem-vindas todas, quem chegou depois. Compartilhem o link, gente, para convidar as pessoas para assistirem. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem direitinho. Ó, eu vou virar a câmera, tá? Este bloco aqui, nós temos um quadradinho aqui, olha, um quadrado que seria o quadrado central do bloco. E normalmente a gente costura, a gente pega o quadrado central, costura uma tira que é do tamanho dele e vai costurando no sentido anti-horário. Então a gente costura esta, depois a gente costuraria uma aqui, outra e vai fazendo a volta ao redor do quadrado central. Hoje nós não vamos fazer isso, nós vamos pegar um quadrado central, mas ele vai ficar deslocado à direita aqui na parte superior e vou costurar só deste lado, tá? É desta maneira que a gente vai fazer isso aqui. Esse aqui, gente, eu vou virar assim para vocês enxergarem as cores, tá? Olha, eu usei um tecido estampado. Este aqui, ele tem cores outonais. Quem me conhece sabe que eu adoro morangas, abóboras e essas tonalidades de outono. São as minhas cores favoritas, laranja, amarelo, verdes e bastante preto. Eu gosto muito de trabalhar com tecido preto. Então, o que acontece? Nós vamos hoje fazer esse bloco, só que nós vamos fazer numa outra versão. O trabalho que eu fiz, que está atrás de mim, vou mostrar de novo aqui. Esse trabalho aqui. Só um pouquinho. Esse trabalho, esse que vocês estão vendo aqui atrás de mim, que é bem das cores do bloco. Este ali é uma versão de um trabalho de uma americana, tá? A americana fez este trabalho um pouco com menos cores do que eu utilizei e ela montou o trabalho de forma diferente. Eu peguei o mesmo bloco e transformei neste trabalho. É uma manta de sofá de 4 por 4 quadrados. Tem 16 quadrados, é uma manta. Pode ser também uma toalha de mesa. A pessoa usa como ela quer, tá? Então, essas cores são as que eu utilizei para fazer aquele trabalho. Hoje, com vocês, eu vou usar outras cores.
Peru. Bienvenida. Muchas gracias por saludos. De Peru, Colômbia. Nós vamos agora, hoje, costurar estas cores. Eu modifiquei um pouco as cores, tá? Eu utilizei um tecido neste aqui, que é o trabalho que está atrás de mim na parede. Um tecido, o central, que é o meu quadrado, com um fundo escuro, preto, e tons laranja, marrom, verde, amarelo, né? E aí fui utilizando amarelos, tecidos batik, laranja, verde e um preto aqui no fim. O que vocês vão precisar para fazer isso aqui é um tecido. E nessa versão aqui eu usei um tecido de flores. Ao invés de usar um tecido temático como umas morangas ou abóboras, eu utilizei flores miúdas. Tá? Então, a gente vai escolher um tecido ou floral ou uma estampa temática, pode ser de Natal, de Páscoa, de Halloween, de coisas de cozinha, frutas, legumes, verduras, não importa. O tecido que vocês gostarem, vocês vão cortar o seu quadrado. E daí vocês vão utilizar, depois dele, contem comigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cores. Então, nós vamos precisar de 1, 2, 3, 4, 5 cores que combinem com o tecido principal. E uma sexta cor que eu utilizei, nesse caso, tecido preto. Mas poderia ser um tecido tom sobre tom, não precisaria ser liso, mas um que não tivesse muita informação, que não tivesse muita estampa, coisas do gênero, combinado? E aí nós vamos costurar isso aqui. Lembrando que toda vez que eu for fazer esse trabalho, eu vou passar a ferro, vou costurar as tiras e passar a ferro, costurar e passar a ferro. Vamos para a máquina, então? Eu vou mostrar, então, agora como é que a gente costura, tá? Estou utilizando... Só um pouquinho que deu um probleminha aqui no meu fio. Pronto. Eu estou utilizando um pé de máquina de 1/4 de polegadas. Eu vou costurar com a margem de... tradicional, o bloco fica menor, combinado? Então, eu vou pegar o meu quadrado principal aqui e eu cortei as tiras, já deixei cortadas, tá? Vou colocar do lado e vou passar uma costura. Vamos lá. Então, esse bloco Log Cabin, ele é 1/4 do bloco, na verdade. Só ver. Estão me ouvindo? Coloquem um positivo ou coraçõezinhos para eu ver que vocês estão me ouvindo, por favor. A internet tá meio ruim. Eu não sei se vocês ainda estão aí. Vamos lá, então. Gente, agora eu virei a câmera. Quando eu começo a costurar, vou mostrar para vocês bem de pertinho. Quando eu começo a costurar, eu nunca começo fora do tecido, tá? Se vocês olharem aqui, eu comecei a costurar um pouquinho para
começa um pouquinho para dentro. E eu também termino antes do fim, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou passar a ferro. Vou ali na máquina aqui do lado, deixei meu ferro de passar a mão. Eu vou passar tombando a costura. Vou tombar para frente. A Ana Delgado Esteban disse que se escuta intermitente. Ana, às vezes a internet falha o sinal, tá? Embora eu esteja usando o 4G do telefone, aí nós vamos no ferro, então, olha, passar pro lado de fora, tá? Tá aqui. E eu vou passar esse tecidinho. Passei. Agora o que a gente vai fazer? Vou costurar o próximo. O próximo vai ser a tira que eu vou colocar aqui deste lado. Combinado? Já deixei cortada. Vou colocar aqui em cima. E vou colocar assim, dessa maneira. Vocês podem colocar alfinete se vocês quiserem. Eu gosto de usar sem alfinete quando é pequeno. Se vocês notarem, eu não começo fora do tecido, né? Eu começo um pouquinho pra dentro. Abaixei a agulha. Eu fiz o retrocesso. Só um pouquinho, porque eu apertei um botãozinho aqui que não precisava. Pronto. Eu tenho o costume, gente, de conforme eu vou costurando, eu já vou cortando os fios, tá? Agora também vou passar a ferro tombando este tecido pra fora. Agora nós vamos colocar a próxima cor, né? Como eu expliquei antes no início, eu vou virar aqui só um pouquinho. A gente coloca a primeira tira, coloca a segunda tira de tecido. Agora a próxima vai vir, normalmente viria aqui, certo? Quando a gente faz o log cabin tradicional, a gente coloca aqui, aqui, daí nós colocaríamos a próxima deste lado e a outra aqui. Mas este log cabin é diferente. Nós não vamos fazer a volta, nós vamos costurar só para um lado. Então, eu vou pegar minha próxima tira de tecido, vou colocar direito com direito aqui, olha, em cima das que eu já tenho aqui costurada. E vou para a máquina, e agora eu vou costurar só para um lado. Virando aqui para vocês verem. Toda vez que vocês costurarem uma tira, passem a ferro. Eu já deixei o ferro aqui pertinho, que é para poder passar. Ó, coloquei. Agora nós vamos colocar a próxima deste lado. Se vocês repararem bem, tem uma sobrinha de tecido. O tecido com bolinhas, esse aqui, está maior que esse, uma coisinha de nada, mas eu não vou refilar agora. Eu vou colocar a próxima tira e vou colocá-la reta
em relação à tira anterior e vai sobrar um pedacinho de tecido ali, que não vai me atrapalhar. Por que não refilamos todos os tecidos todas as vezes? Porque senão a gente acaba por diminuir demais o trabalho, tá? E este bloco, só um pouquinho que eu tranquei aqui, ó. Aí. Este bloco, se a gente começar a refilar muitos pedacinhos, a gente vai ficar com ele menor do que era para ser. Costuramos, cortamos os fiapos fora. E agora também vou passar a fela. É importante, então, lembrar que a diferença que nós temos deste log cabin para o log cabin tradicional é que o log cabin tradicional fazemos a volta. Costuramos tiras ao redor do quadrado central. Neste caso, nós vamos costurar tiras só para um dos lados. Quando a gente terminar, vai dar a impressão que nós temos 1/4 do log cabin. Combinado? Agora eu venho com a próxima tira e coloco aqui. Então, eu sempre vou costurar uma tira, duas. Uma tira, duas. Sempre duas da mesma cor. Outra tira, depois outra da mesma cor. A Emilce Castro pediu quanto mede. Gente, tanto faz o tamanho que vocês quiserem fazer. O quadrado vai ser de um tamanho e as tiras normalmente são metade do tamanho do quadrado, né? Da largura do quadrado, ou um pouco menos. Olha, as tiras têm um pouco menos do que um pouquinho a mais do que a metade do tamanho do quadrado. Não importa o tamanho que ele tenha, tá? E vocês também podem colocar quantas tiras vocês quiserem. Eu coloquei 6 na sequência, 6 cores depois do quadrado. O original, aonde eu me inspirei, de uma americana, ela fez 5 cores. Este quadrado, como estas tiras, vocês podem cortar em centímetros ou em polegadas. Como vocês preferirem, como se sentirem mais confortáveis. Eu gosto bastante de trabalhar em polegadas, mas aqui no Brasil, a maioria das pessoas trabalham em centímetros. Tudo bem também, tá? Então, vocês podem trabalhar com centímetros ou polegadas. Cortem o quadrado do tamanho que vocês quiserem e as tiras de log cabin vocês podem cortar a metade da altura ou do quadrado, ou um pouquinho a mais do que a metade. Não importa o tamanho. E aí, como eu falei antes no começo, neste caso, nós estamos costurando as tiras todas para um lado só. Nós não estamos fazendo a volta ao redor do quadrado, nós só estamos costurando as tiras. E aí nós vamos colocando na sequência,
Cortem sempre os fiapos. Olha, já estamos quase no fim do nosso bloco. Vou mostrar aqui para vocês já. Eu sigo costurando as minhas tiras, mas estou costurando as mesmas somente para um lado. Claro que depois de costurado, eu vou ter que refilar o meu tecido, o meu bloco aqui, para deixá-lo quadradinho, tirar os excessos, tirar as laterais que ficarem maiores, mas a gente vai refilar uma vez só. Tá tudo bem aí, gente? Estão me ouvindo? Muito bem, olha, estamos bem avançadas. Agora nós vamos colocar, como eu falei para vocês, no projeto original de uma americana, ela tinha o quadrado e 5 cores, né? 1, 2, 3, 4, 5. O trabalho dela terminava aqui. Eu resolvi colocar uma cor a mais. Eu coloquei o preto, né? Que é a última tira que vamos costurar. E o tamanho a gente faz como quer. Se vocês repararem, este bloco que nós estamos costurando, que vai ficar do tamanho deste aqui, ele é maior do que o que eu tenho, porque na verdade este aqui eu costurei com o pé de 0,75 milímetros, que é o pé tradicional da máquina de costura, e este eu costurei com 1/4 de polegada. A margem deste aqui era 0,75 e este 1/4 de polegadas. Então este aqui ficou maior, embora fossem todos do mesmo tamanho, tanto as tiras quanto o quadrado. E como eu disse, a gente pode fazer no tamanho que quiser. Podemos fazer grande, podemos fazer pequeno. Quanto maior o nosso quadrado e as tiras, mais rápido pronto o nosso trabalho. Por exemplo, se vocês quiserem fazer uma colcha, ela vai ficar pronta mais rápido se o bloco for maior, certo? Se vocês quiserem fazer, gostam de miniaturas, querem fazer um trabalho pequeno, vão cortar o quadrado central menor e as tiras bem pequenas, bem estreitas. E aí vocês vão ter um trabalho menor. O que se pode fazer com blocos deste tipo? Podemos fazer colchas, toalhas, mantas para o sofá, trilhos para a mesa, né? Table runners. Podemos fazer, costurar blocos com mais tiras e fazermos bolsas. O que a imaginação permitir. Almofadas. Panos para colocar na parede.
Pronto. Tá costurado o nosso bloco. Vou mostrar agora para vocês aqui de frente, olha. E assim eu consigo ler o que vocês estão falando. Tá costurado o nosso bloco, certo? Ao invés de fazer a volta como o log cabin tradicional, que ao redor do quadrado eu costuro 4 tiras, eu costurei só para um lado. Aqui, 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 certo? E aí ele fica diferente. Claro que agora eu tenho que colocar esse trabalho em cima de uma placa de corte, né, do meu mat, e cortar, refilar aqui, porque ali ficou maior do que aqui. Ah, e como eu vou saber como eu tenho que fazer? Nós vamos usar como referência o nosso quadrado. Vamos colocar algumas linhas da nossa régua paralelas com as costuras e o que tiver sobrando para o lado de fora nós vamos cortar, tá? Não tem uma medida específica nesse caso. Mesma coisa aqui. Eu coloco deste lado, em cima da minha base de corte, com o cortador, o rotary cutter, eu venho aqui e corto fora no meu mat, certo, gente? Este bloco, nesta versão como está aqui, ele tá com tecido floral, então eu escolhi um tecido de fundo escuro. Poderia ser um tecido de fundo claro com florais? Poderia. Poderia ser flores maiores, essas são pequenas. Poderia ser flores maiores, poderia. Poderia ser também frutas, legumes, temáticos com tecidos infantis, tecidos de Natal, de Halloween, Páscoa. Não importa, tá? O tecido que vocês gostarem, um de fundo escuro ou de fundo claro, e tentem escolher cores que vocês acham que combinem com este aqui, tá? As cores das tiras tem que ser que combinem façam composê com o tecido principal, que é o do quadrado. E aí aqui então eu escolhi verdinho, rosa, azul, verde, amarelo. E esta tira, a última, ela é importante que seja de tecido liso, um tecido sólido, ou um tecido tom sobre tom, não estampas, tá? Porque ele tem uma função especial na hora da montagem com o trabalho. Gostaram do bloco, gente? Vou tomar um líquido. Tá? Então, olha aqui, ó. Este é o nosso bloco. Este já está refilado. Tecido principal e 6 cores. Como eu disse antes, e como a André mencionou, quem se comigo privado, tenho objeto em PDF. Vocês teriam as medidas bem tinhas. Você pode este que você está vendo ali na comigo no meu WhatsApp.
assim, vocês no início, vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem. E a um pouquinho maior do que a metade. Tá certo? Tarde Espanha, boa tarde América Latina, tem bastante gurias. Ok, gente? E era isso, então. Eu queria ensinar para vocês o login. Tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado. Se alguém se interessar em adquirir o PDF com o passo a passo, todas as medidas e como montar aquele trabalho, bom, gente? Muito obrigada. Um beijo no coração de todos. Obrigada pela oportunidade, Andréa. Esqueci o nome das vezes, agora me faltou a Natália. E muito obrigada pela chance. Espera aí. Sigam a minha página no Face. Estão me ouvindo, gente? Bom, muito obrigada. Espero que tenham gostado. Com este bloco, por favor, compartilhem a foto e marquem o meu nome. Informação no Facebook, vocês podem curar entrem em contato. Eu espero que vocês